Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Que beleza, como está cheio hoje. Ou é muita fé ou muita necessidade. Ou os dois. Consta em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9, Jesus conta uma das parábolas mais importantes, mais instrutivas do seu apostolado de luz na face da terra. Jesus fala a respeito das sementes do reino quando ele diz: saiu aquele que semeia a semear. Enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de sementes. Os pássaros do céu vieram e comeram. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muito terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda. Mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer, e como não tinha raízes, secou. Outra igualmente caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram. Uma outra, enfim, caiu na boa terra, que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 60, outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Muito ensinamento traz essa passagem, essa parábola de Jesus. Fala a respeito dos diversos corações e como os diversos tipos de pessoas que recebem as palavras de Deus. Porque o semeador, nós podemos colocar como grande semeador da terra é Jesus. Mas todo aquele que leva uma boa palavra também é um semeador. Então nós temos instrumentos de Deus em todos os cantos. E não só pessoas como eu, oradores. Mas um pai que traz um bom conselho é um semeador. Um professor que traz um bom ensinamento é um bom semeador. Uma pessoa desconhecida na rua que te deu uma boa palavra, um bom sorriso, é um grande semeador. Nós temos diversos. Mas Jesus falava que saiu o semeador a semear. E enquanto semeava, uma quantidade de sementes caiu ao longo do caminho. Os pássaros do céu vieram e comeram. É muito interessante isso. Porque o semeador não havia começado a semear. Mas algo de si já saía. É a mesma coisa que a pessoa que lida com rosas fica perfumado. Krishna teve a grandeza de dizer no Bhagavad Gita o seguinte: que fazei como o sândalo, que perfuma o machado que o fere e mata. Mesmo sofrendo as machadadas, o machado é perfumado pelo sândalo. Aquele que se enobrece, que leva o perfume das boas palavras e a luminescência dos bons caminhos, ele ilumina. Onde ele passa sem abrir a boca e falar uma palavra. Então, ao longo do caminho, caíram algumas sementes. A semente é a boa palavra. Mas nós vamos lembrar, se tem uma plantação, dificilmente você passa no meio. Mas você passa ao longo do caminho. Ao longo do caminho, a beirada, o acostamento, a terra, ela é dura. A terra é batida. Ela é intransponível para a semente. Ela não é fofa como a terra preparada para a sementeira. Então a semente não se aprofunda, ela fica na superfície. Os pássaros do céu vêm e comem. Qual é o exemplo disso? Das pessoas que ouvem a palavra e não prestam atenção, que não dão bola. Porque o coração dessas pessoas está duro como a terra batida ao longo do caminho, da beirada. A sementeira de Deus, a sementeira divina, positiva, não consegue aprofundar. Fica na margem. Então, qualquer pensamento inferior, qualquer influência inferior, seja de algum encarnado como desencarnado, que os pássaros do céu são os espíritos inferiores que vêm tirar de nós aquilo que poderíamos receber de positivo. Quantas vezes nós encetamos um bom caminho e alguém vem, porque somos frágeis, porque somos pusilânimes, porque não temos convicção e certeza do que queremos,
alguém vem, aparece no caminho e nos tira do bom caminho. É a ave comendo a boa semente, impedindo que ela entre em nosso coração. Quantas vezes você acha que você deve seguir por um bom caminho e quer desenvolver uma convicção, mas vem alguém com uma convicção contrária, negativa, que não leva a nada, mas é que a sua lábia é melhor, e ele te impede, porque você permitiu, de você seguir um bom caminho. São muitos os casos que nós temos possibilidade de crescer, de sair daquela situação atrasada, daquela situação estacionária que não nos leva a nada, ou que nos leva assim ao fundo do poço, porque é uma situação tão terrível, tão triste, que nós não temos sequer força e coragem para sair dela. Mas nunca Deus deixa de enviar os seus trabalhadores para semear a semente. Nunca. Somos nós que não aceitamos. Então, isso é o primeiro exemplo de Jesus. Uma outra quantidade de sementes caiu no solo pedregoso, que tinha pouca terra. E como tem pouca terra, a semente logo germina, mas ela não cria raízes, porque não tem terra suficiente. E como ela não cria raiz, na hora que vem o sol, queima e mata a plantinha, porque ela não tem resistência, sustentáculo. Esse é o exemplo das pessoas que não criaram raízes em seu coração. Elas receberam a palavra. A semente conseguiu ultrapassar o solo do seu coração. Você recebeu. Mas no começo tudo é flores. Quando se conhece o Espiritismo, é apaixonante. Quando eu me deparei a primeira vez com o Espiritismo, eu era muito jovem, eu achei apaixonante. E vou dizer para vocês, faz muito tempo. Eu continuo achando apaixonante e cada vez mais entusiasmado. Mas eu conheci muitas pessoas que no começo achavam apaixonante. Transformavam-se em pessoas até insuportáveis. Que tudo era o Espiritismo. Tudo se guiavam por isso, como se não tivesse outra coisa na vida. Além disso. E queriam converter esse, aquele, aquele outro. E se tornavam pessoas chatas. De tanto que elas gostavam. Nós, com uma certa experiência no meio espírita, nós observamos que essa pessoa logo vai abandonar. Porque ela ela está muito entusiasmada no começo, porque ela não entendeu a dificuldade da fé raciocinada. Ela achou que é só flores e purpurina, mas existe muito trabalho. A hora que você é chamado a trabalhar, a suar, a arregaçar as mangas e trabalhar, você abandona. Porque as pessoas entram na doutrina espírita achando que os espíritos vão fazer tudo. Não faz. Eles nos dão motivação, nos dão força para seguirmos adiante. Se fizesse tudo, não precisaria estar fazendo promoção de pizza, promoção disso, promoção daquilo, para sustentar o prédio. Os espíritos vinham e materializavam dinheiro, mas eles não fazem isso. Porque tem que ter a parte do nosso esforço. E isso que demonstra a grandeza do núcleo espírita, ou de qualquer núcleo religioso. Porque ela não se utiliza de subterfúgio para se sustentar, mas se utiliza do petitório, da solicitação, porque isso mostra a dignidade do lugar, do esforço para se manter. Poucas pessoas aqui conhecem a história desse centro e a dificuldade que a Neuza e os outros trabalhadores passaram. Porque o Espiritismo é isso. Nós não arrecadamos dinheiro de ninguém, não se tem dízimo aqui, não se tem contas a pagar, não se tem nada. Nós oferecemos que as pessoas auxiliem. E isso é uma das grandes dificuldades, porque todo mundo quer receber, ninguém quer dar nada. Esse é o problema. E a gente não está pedindo dinheiro, nós pedimos trabalho. Porque voluntários é uma dificuldade, não se tem. Voluntário é que nem arranjar uma erva no deserto. A hora que você arranja, arranque até a raiz e plante em algum lugar, porque não tem. Não tem voluntário. Não tem trabalhador. E o pouco que tem vai embora, em pouco tempo, porque o trabalho é árduo. Nós somos chamados a ser espíritas sempre, não só dentro da casa espírita, principalmente fora, que tem pessoas que são assim, né?
Elas são espíritas dentro do núcleo espírita. Fora, eu sou um cidadão do mundo. Eu já vi muitas pessoas dizer para mim, não mistura as coisas. Dentro da casa espírita, eu sou espírita. Fora, eu sou do mundo. Meu Deus do céu, não entendeu nada. Nós somos chamados a servir em todos os instantes da nossa vida. Você quer ser espírita? Cristão? Então, sede sempre. Sempre. Essa qualidade de espíritas, eles se encaixam no que Kardec denominou de espíritas experimentadores. Que eles gostam dos fenômenos. Eles não gostam da moral que o espiritismo enseja. O espiritismo enseja uma transformação. Tem fenômenos? Tem, nós lidamos com espíritos. Tem a mediunidade, tem fenômenos 1000. O tratamento espiritual é um fenômeno. O passe é outro fenômeno. E tem muitas pessoas que vêm à casa espírita só pelo tratamento ou só pelo passe, não querem se transformar. Nós não exigimos isso. A pessoa pode vir de outro credo, tanto que nós não perguntamos a religião de ninguém. A pessoa se trata, a pessoa recebe o seu tratamento, faz o que tem que fazer e vai embora, ninguém exige nada. Mas é necessário a pessoa entender que o objetivo do espiritismo é a transformação interior. Muitas vezes os problemas que nós temos são passageiros, ou criados por nós mesmos, ou uma forma de nós modificarmos a situação que nós estamos para nos tornarmos melhores. Porque não adianta, eu fico doente de uma coisa hoje, amanhã eu fico de outra, eu sempre vou estar com algum probleminha. Se eu não mantiver minha cabeça equilibrada, se eu não tiver motivos elevados, se eu não desenvolver minha moral, se eu não tiver objetivos elevados para seguir adiante, são os corações de pedra. Eles acham muito bom a moral para os outros. Leio o Evangelho segundo o Espiritismo, escuto o que os oradores falam, acho muito lindo. Acho muito lindo para chegar em casa, falar para o esposo, para o filho, para a filha. No Evangelho, tá vendo que saiu para você? Olha, essa passagem é para você. E sai aquela confusão. Em vez de vir Jesus, vem o outro, né? Aí não fica bom no Evangelho, de tanta confusão que tem. Mas nunca a pessoa acha que é para si. Quantas pessoas que, a hora que eu termino de fazer a palestra, a pessoa fala, foi para mim hoje. Foi para todos. Principalmente para quem fala, porque a boca está perto do ouvido. Então nós falamos primeiro para a gente, depois para os outros. Uma certa feita o médium Divaldo Pereira Franco falou para Joana de Ângeles, Joana, e ele estava num problema profundo. Qual médium não tem problema, né? Maria. Aí ele pegou e falou, Joana, você passa livros por mim para ajudar todos. Mande uma mensagem para mim, Joana. Falou, mas eu mando todos os dias. O Espírito, seu guia. Mas como, Joana? Você manda para os outros, não para mim. Pega o livro, pegou o Mestre de Luz. Leu o capítulo. Tu que choras, tu que sofres, tu que lamentas. Está vendo? É tu. Você psicografa, entrega para os outros comprar, o problema é seu. Mas a mensagem é para você. Sempre foi. Sempre foi. Sempre é para todos nós. Porque o Evangelho de Jesus, ele ultrapassa as gerações. Serve para nós em todos os momentos. Eu não preciso de um dia da semana para ler o Evangelho. Eu posso ler todos os dias. Esse é o grande aprendizado. Vai fazer o Evangelho no lar, não é só para colocar a aguinha fluidificada, para que Jesus venha na sua casa. É para você aprender, conhecer o Evangelho, saber que Jesus não nos abandona, saber a sua passagem pela face da terra, quais ensinamentos que Ele nos trouxe. Por isso é que nós temos que criar raiz em nosso coração. Você está seguindo alguma convicção religiosa? Qualquer uma. Você tem que primeiro entrar nessa convicção, entendê-la. Aí você vai ver se você concorda com ela. Esse é o seu livre-arbítrio. Porque você não é obrigado a seguir uma crença porque o bolo, a massa, os vizinhos, a família segue. Não, você tem que seguir a que você sente melhor, que você concorda. Você concordou? Você está a um passo enorme de criar raiz em seu coração. Porque você não vai se decepcionar lá para frente se você tiver alguma dor, se tiver alguma perda, e você falar, não, a minha doutrina, a minha religião, ela não me sustentou. Te sustentou. Você sabia como devia ser. Assim é com o Espiritismo. Muitas pessoas entram de alegre, lê 2 páginas sobre reencarnação, sobre
vida espiritual, sobre mediunidade, e acham que são espíritas. Para você se tornar espírita, você tem que primeiro entrar no espiritismo. Depois, o espiritismo entrar em você. E terceiro, o espiritismo, quando você já estiver num nível que você está pronto a trabalhar, o espiritismo sair de você para iluminar o passo daqueles que ainda transitam nas suas trevas inferiores. Aí você demonstrou, me tornei espírita. Assim é com qualquer crença. Não basta você entrar na crença, a crença tem que entrar em você para criar raiz. Enquanto não cria raiz, qualquer pedra no caminho arrebenta e nos tira. Por isso que muitas pessoas andam de lugar em lugar, porque não se encontraram, ou porque tiveram preguiça de tentar, de perseverar. E Jesus asseverou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim, quando é o fim? Não tem, então é sempre, né? Porque se nós somos seres imortais, não tem fim. Então nós temos que perseverar sempre. Depois nós vemos que o outro tipo de sementeira é aquela que cai no meio dos espinhos. Então nós começamos a falar de um tipo diferente de espírita, de cristão, de religioso. É aquele que a semente penetra verdadeiramente. Ou, no primeiro caso, ficou na margem. No segundo, mal penetrou porque tinha pedras, porque não tinha terra o suficiente. Essa não, essa tinha terra. Não fala que a terra era ruim. A terra era boa, mas tinha espinhos. O que são os espinhos? É aquilo que nós temos de negativo. São as nossas más tendências. São os nossos pensamentos inferiores. São os nossos vícios trazidos de outras reencarnações. Que não pense que a gente nasceu e ficou com problema. Eu adquiri minha tendência ao nascer. É genético. Não existe isso. O espírito não descende do espírito, mas de Deus. Então, se nós nascemos e trazemos tendências inferiores, é que nós trazemos de nós mesmos. Nós somos aqueles que recebemos a herança de nós mesmos. Os méritos e os deméritos da nossa vida são graças a nós mesmos. Então, se nós temos tendências negativas, tendências inferiores, a nossa obrigação é extirpar essas tendências, essas ervas daninhas, esses espinheirais. Mas para isso, como Jesus ensinou, a gente tem que separar a boa semente da erva daninha, o joio do trigo. Mas a parábola do joio e do trigo ela é tão interessante que é assim. Quando as duas, antigamente, entre os agricultores, principalmente em Israel, na Palestina, era comum aquele que plantava o trigo, que era o principal produto que se vendia para se fazer o pão. A pessoa que tinha um terreno vizinho, para prejudicar o comércio daquele, ia lá e durante a noite plantava joio no meio do trigo. Porque os dois, quando estão crescendo, são muito parecidos. A hora que você vê crescendo, você acha que é tudo trigo. Não, tem joio no meio, que é a erva daninha. Então, no começo, você não pode arrancar, que você não vai saber a diferença, no começo. Mas também, se você deixar muito, o que acontece? Ela vai crescer de tal forma que vai entrelaçar as duas raízes. Daí você vai tirar o joio e você vai arrancar o trigo também. Então, você tem que observar todo dia e olhar. A hora que pintar a diferença, que ela diferencia. Se vocês olharem na internet, tem a foto do trigo e do joio. O trigo é lindo, o joio é horroroso. É erva daninha. Ela suga a energia dos outros. É um parasita. É um parasita. Então, você observa a diferença, pum, você vai lá e arranca. Por isso que Jesus falou, espere crescer para você separar e arrancar. Não vá tirar de começo. É uma questão de inteligência. Jesus era muito inteligente. Nós que, de vez em quando, não somos, não prestamos atenção nas coisas. E nós temos esse espinheiral dentro do nosso coração, que precisa ser extirpado. A semente do bem, ela não consegue crescer junto com esse espinheiral, ela morre. Ela acaba sufocada. Porque não foi Jesus que disse que a porta larga é da perdição e a estreita da salvação? Então, o espinheiral é da porta larga. Quantas vezes nós somos chamados ao mundo do entretenimento, do dinheiro, da posse, do divertimento, dos prazeres fáceis.
Isso tudo é gostoso, mas passa. Depois que passa, amanhã você quer mais, depois você quer mais. Nunca você está satisfeito. Nós não temos direito? Temos. Mas a vida não é só isso. Tanto que Jesus asseverou: observar o reino de Deus e sua glória, o resto vos será acrescentado. Tem gente que seguia de viver o resto. E quando nós vemos o resto, nós nos transformamos o resto. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus também asseverou isso. Um homem passava pelo deserto e viu uma caverna e encontrou um ermitão. Esse ermitão vivia sozinho muito tempo. Ele falou: ermitão, por que vives aqui? Ele disse: para eu vencer os meus inimigos. E onde eles estão? Estão aqui. Como olhou, só tinha ele lá. Ele era um ermitão, ele vivia sozinho, isolado na caverna. Quem são os seus inimigos? Ele falou: todos os dias eu tenho que domar 2 falcões, treinar 2 águias, manter quietos 2 coelhos, vigiar uma serpente, carregar um asno e sujeitar um leão. Ele falou: esse homem está louco, não estou vendo bicho nenhum aqui, meu Deus do céu. Ele falou: você escutou, mas não ouviu. Os 2 falcões são os meus olhos, que eu tenho que domá-los, porque eles vão em qualquer lugar, mas eu tenho que controlar, para que procure ver o bem. Eu tenho que treinar 2 águias, porque elas podem ferir e destroçar qualquer coisa. São minhas mãos, que são os meus instrumentos de fazer o bem. O palestrante, o orador, usa muito sua mão para confirmar as suas palavras. Isso é uma técnica de oratória. O palestrante que coloca a mão no bolso é porque está mentindo, ou não acredita no que fala, ou que coloca a mão para trás é porque ele é pedante e se acha melhor que os outros. Olha o que eu fiz com as mãos, só para dar um exemplo. No dia a dia, nós sabemos quem é italiano ou descendente, que fala com a mão mais do que com a boca, né? E aí vai. Então nós temos que treinar essas 2 águias que são muito importantes. Tenho que manter quieto 2 coelhos, porque senão eles andam para qualquer lugar, que são os nossos pés, para eles seguirem caminhos melhores. Temos que vigiar uma serpente, que constantemente anda presa por 32 pedaços de cálcio, que são os nossos dentes, que é a cela, e a serpente é a nossa língua, que se a gente não cuidar, ela fere e mata. Temos que carregar um asno constantemente, que é o nosso corpo, para que ele possa ter saúde, vitalidade, estando disposto a fazer o bem e cumprir sua missão na terra. E temos que sujeitar um leão, que é o nosso coração, para que ele viva o bem, não seja aquela pessoa que só procure o mal, a luta, a briga, mas que queira a docilidade, que seja o pacífico, porque Jesus asseverou: bem-aventurados os pacificadores serão chamados filhos de Deus. É aquele que tem o coração bom. Então, o ermitão ensinou que os maiores inimigos nossos estão dentro de nós. Assim como aquele outro sábio disse que todo dia ele tinha dentro de si uma serpente e ele tinha um outro elemento bom. E ele perguntou: como é que você vai saber qual lado você vai seguir, o bem ou do mal? Depende de quem eu alimentar. Então depende de quem a gente alimenta no nosso dia a dia. Quem eu vou alimentar, o bem ou o mal? Esse é o retrato dos religiosos que recebem a palavra. Ela cria raízes em seu coração. Ele trabalha, mas com o tempo ele acaba ficando cansado. Arranja outros compromissos, acha que está muito atarefado, aí ele se ensoberbece das suas dádivas, porque a mediunidade é uma dádiva dada por Deus para todos nós, apesar de ser um fenômeno natural, mas nós burilamos com o tempo e Deus propicia que nosso corpo venha especialmente dotado para que a gente possa utilizá-la. Não é só assim uma coisa simples, é um sentido que precisa ser burilado, tem fatores transformando esse instrumento. Então nós temos que respeitá-lo da melhor maneira possível, respeitar a nossa palavra,
Porque se nós acharmos que somos donos da verdade, nós não respeitaremos a fé e a crença do próximo. Se nós submetermos o nosso semelhante achando que sabe menos que a gente, ou que ele é ignorante, eu posso humilhá-lo, ao invés de exaltá-lo. Que é esse o grande objetivo. O objetivo de todos nós é fazer com que o nosso irmão seja melhor. A nossa obrigação primeira é nos tornarmos melhor. Mas a partir do momento que eu trabalho em favor do meu próximo, eu tenho que fazê-lo melhor. Não humilhá-lo, me enterrá-lo e pisá-lo. Não é esse o meu objetivo, isso não é ser de Deus. Vi muitos religiosos que usam a palavra de Deus para destruir o seu próximo, para causar diferenças. Nós somos todos irmãos. Que importa qual a preferência sexual? Qual a religião? Qual só a opção social, política? Nada. É uma opção da pessoa. Nós somos seres humanos, espíritos, filhos de Deus. E a primeira caridade que fazemos ao nosso semelhante é respeitá-lo, como gostaríamos de ser respeitados. Amar vem bem depois. Nós não conseguimos respeitar, como nós vamos amar? Então esse é o grande objetivo. Acabar com o espinheiral e fazer a boa semente crescer e dar frutos, que nós precisamos muito. E por fim, aquela semente que caiu no bom solo. E é interessante que fala que umas renderam 100, outras 60, outras 30. Vocês veem que não é a mesma coisa, porque para Deus não importa se vai render 100 grãos, se vai render 60, se vai render 30. O que importa é que renda, que multiplique. Lembra a parábola dos talentos? Um deixou lá 5 talentos e não fez nada. O outro tinha 5, transformou em 10, e o outro, e etc. E Jesus conta na parábola que aquele que não mexeu e manteve nos 5, ele não ficou feliz. Mas aquele que duplicou, aquele que transformou em maior, esse ele ficou feliz. Porque não adianta você receber um dom, uma qualidade, uma possibilidade de auxiliar seu próximo e deixar enterrado. Eu conheço muito de espiritismo, eu conheço muito de caridade. Você faz o quê? Eu não faço nada. Eu vejo pessoas na rede social discutindo espiritismo, quem sabe mais. Isso é, isso não é. Isso é de Cristo, isso não é. Isso é do Chico, isso não é. Isso não sei. Eu me pergunto, mas eu já tenho a resposta. Quanto bem essas pessoas fazem? Nenhum. Elas só querem mostrar que elas sabem mais. O bem que nós temos, que acumulamos em nossos neurônios através do estudo e que desenvolvemos ao longo do tempo, tem que servir para eu engrandecer a vida das pessoas. E tem que ser em palavras fáceis. Porque se eu falar a palavra difícil com muita prolixidade, ninguém vai entender, não resolveu nada. Eu saio achando que eu sou o melhor, não resolveu nada, todo mundo entendeu patavina. O objetivo de todo mestre é ser compreendido por seus alunos. Esse é o grande objetivo. E fazer com que as pessoas compreendam uma lição, que as pessoas se exemplifiquem em você para fazer o bem, porque veem que você não só fala, mas você faz. Esse é o grande objetivo. Falar e fazer. Porque depois que você evolui, você fala pouco e faz mais. Aquele que fala muito de si, não faz nada. Não faz nada, não confie nele. Ele é um bufão, que só quer aparecer. Conheço muitos por aí. Aquele que fala pouco, faz muito. Porque ele fala o necessário e faz mais do que o necessário. Nós temos oportunidades todos os dias de fazer algo para o nosso semelhante. Quem não tem? Ninguém pediu para a gente acabar com a guerra. Ninguém pediu para a gente sanar a fome dos miseráveis nos países em situação precária. Comecemos no nosso lar, na nossa casa, sendo bons. É a primeira coisa que Deus espera de nós. Depois nós vamos às pessoas próximas. Depois nós nos elegemos para ir num local religioso, ou não. Nós não dependemos da religião para sermos bons. Mas a religião nos ajuda muito para nos dar um caminho. Elejamos, então, um local interessante para que possamos trabalhar com o social. Para você deixar de ser egoísta, para você ver que você sabe pouco, você precisa aprender mais. Para você, no conflito com o seu semelhante, aprender a ter paciência, tolerância, resignação, abnegação, sacrifício.
Porque trabalhar só com quem a gente quer é ótimo, todo mundo concorda com o que a gente fala, a gente segue adiante. Mas o bom que você vai ver, que você vai ser testado, é quando você é contrariado. Quando você aprende que você sabe pouco e tem alguém que sabe mais que você. Quando você vê que você está equivocado e que você precisa consertar. Quantas vezes tive que consertar meus conceitos achando que eu sabia, e eu não sabia. E vinha um grande ensinamento, modificava meus conceitos e eu reformulava. Nós temos oportunidades. Nós somos espíritos imortais, reencarnação e encarnação, a gente aprende muito. Mas nós temos que fazer também. Nós temos que fazer. Para finalizar, eu acho que essa história é muito significativa. Em Jericó existiu um homem, a história dele é amplamente conhecida por todos, que é Zaqueu. Zaqueu é uma das figuras mais importantes do Evangelho. Mais importantes. Não é à toa que consta dos Evangelhos. Ele era um homem que ele era um cobrador de impostos, que era uma classe de trabalhadores detestada no Oriente. Porque geralmente ele era ladrão. O cobrador de impostos não mudou muito até hoje, viu, gente? Está do mesmo jeito. Eles roubavam do povo, mas roubavam muito. E Zaqueu era muito rico. Só que chega um ponto que a pessoa erra e ela quer se modificar. Ela sente a necessidade, vem despertar da pessoa se modificar. E Zaqueu começou a sentir um buraco no meio do peito. Jericó era uma cidade muito rica, a segunda cidade mais importante da Palestina. Corria muitos recursos naquela cidade. E ele era riquíssimo, mas os amigos dele o detestavam, porque ele era chefe, os colegas de serviço. Os vizinhos não gostavam, porque achavam ele ladrão. Os filhos dele não podiam brincar com os filhos das outras pessoas, porque achavam ele ladrão e os filhos também não prestavam. Segundo a opinião das pessoas, ou seja, que adiantava ele ter dinheiro e ter ninguém. Ninguém gostava dele. Eu já não aguentava mais essa situação. Até que Jesus passou por lá. Ei, Jesus, não. E ele falou que ele veio para salvar todos. Jesus asseverou que se um pastor tem 100 ovelhas e uma foge, ele deixa as 99 para buscar aquela que fugiu. Eita, esse é o fim do inferno, hein? O pessoal não entende porque não quer, né? Não existe. Salvação para todos. E Zaqueu estava em Jericó. No meio daquela multidão, ele falou, eu preciso ter com Cristo, eu preciso encontrar o Cristo, eu preciso olhar para o Cristo. Aí o que ele faz? Ele era baixinho. E ele falou, puxa, que humilhação, ter que subir numa árvore para ver Jesus. Ele falou, vou. Pegou e subiu num sicômoro. Subiu, ficou no galho lá. Quando Jesus passou, Jesus olhou, captou a vontade dele de transformação, falou, desça daí, Zaqueu, que eu vou fazer a refeição à noite em sua casa. Imagina a alegria daquele homem. Jesus vai na minha casa. O povo ficou assustado, vai na casa de um ladrão, de um cobrador de impostos, porque nós julgamos, né? O bem tem que ir só para o bom, né? Bom. O mal não merece o bem. Nós assim agimos até hoje. Porque nós achamos que nós somos maravilhosos, o resto não presta. Aí ele foi correndo para casa, chamou os empregados, chamou a família, arrumem tudo, Jesus, os apóstolos vêm comer em casa. Já pensou que honra? É uma honra, não é? Qual que não gostaria? Quem faz o evangelho do lar aqui, levanta a mão. Pouca gente, hein? Fazer mais evangelho do lar, meia hora, uma vez por semana, não dói, faz bem. Aí eu pergunto, nesse dia nós recebemos Jesus em nossa casa. A gente arruma tão bonitinho assim as coisas? Deixa a toalha arrumada da mesa, o copinho d'água. Nós falamos melhor, deixamos o clima melhor. Zaqueu fez, e ele era ladrão, hein? E a gente se acha grande coisa. E Jesus foi. Antes de Jesus chegar à sua casa, Zaqueu falou, quero te dizer, mestre, antes de entrar em minha casa, que metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Depois ele falou, e aquilo que eu tirei de forma ilícita do meu semelhante, vou dar 4 vezes mais. Porque fazia parte da lei, quem era corrupto tinha que devolver 4 vezes mais do que tinha roubado na Palestina. Então Jesus diz, a salvação, enfim, chegou a essa casa. E depois ninguém fala mais nada, Zaqueu, né? Nossa, por que ninguém fala mais nada dessa figura tão fantástica? Mas todo mundo lembra que os apóstolos o abandonaram, e um deles se matou, que foi o que entregou, que foi Judas. E depois eles tiveram que substituir esse apóstolo por Matias. Só isso que fala também, ninguém fala nada, porque é tudo pedaço, tudo fragmento. Pois bem, fontes informam que o Matias é Zaqueu. Ele abandona tudo e vai seguir os apóstolos à casa do caminho para pregar o bem ao próximo. Ele usa o pseudônimo de Matias.
mas é o Zaqueu. E se transforma um grande pregador de Jesus. Passa por diversas encarnações. No livro Ave Cristo, ele é o irmão Corvino, uma grande personagem desse livro. E depois, em 1831, aqui no Riacho do Sangue, ele renasce como médico, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o médico dos pobres, para trazer a paz e o amor e unificar o Espiritismo e colocar em nosso coração a fé revivida, a fé raciocinada, o cristianismo em sua profundidade. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Obrigado.